Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai iniciar a aplicação de balanço de energia em dispositivos de engenharia. No primeiro exercício que a gente vai resolver aqui, a gente vai trabalhar com bocais. O enunciado diz: vapor de água a 260 graus Celsius 7 bar, sendo essa aí uma pressão absoluta, é acelerado através de um bocal, do qual sai a 200 graus Celsius 4 bar. A perda de calor para as vizinhanças pode ser desprezada. A velocidade de aproximação do vapor também pode ser desprezada. A entalpia específica do vapor na condição de entrada é 2.974 kJ por kg. Na condição de saída seria 2.860 kJ por kg. Use o balanço de energia para sistemas abertos para calcular a velocidade de saída do vapor. Tá, pessoal? Então a gente está falando aqui desse dispositivo. Aqui a gente tem uma imagem de um bocal convergente, né? Um bocal que é muito utilizado em escoamentos abaixo da velocidade do som. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Nós temos a alimentação de um vapor d'água a 260 graus Celsius e 7 bar. Esse vapor ele é alimentado numa certa velocidade, que na verdade é uma velocidade baixa, porque ele fala aqui que a velocidade de aproximação ela pode ser desprezada. E aí quando ele passa por esse bocal, a gente teria aqui uma diminuição da área à medida que o fluido escoa. E na saída ele vai estar uma velocidade consideravelmente superior em comparação com a velocidade de entrada, tá bom? Então no final das contas a gente tem que o 2 é muito maior do que o 1. E bocais são dispositivos muito utilizados aí para acelerar fluidos. A gente pode estar falando tanto de líquidos quanto de gases, tá? Essa aceleração que o bocal promove no fluido, ela acontece em detrimento da sua pressão. Vocês podem ver que a condição de pressão de saída é inferior à condição de pressão de entrada, tá bom? Vocês vão estudar muito a parte de bocais, escoamento subsônico, escoamento supersônico, mais adiante na disciplina de termodinâmica 1. Para a gente resolver esse problema, basta entender o propósito de um bocal, que seria justamente de acelerar um fluido que por ele escoa, tá? Como é que a gente pode determinar aqui o valor da velocidade de saída do fluido, que é justamente o que ele está pedindo, né? Nós temos que determinar aqui o valor de U2. A gente pode aplicar um balanço de energia aí nesse dispositivo. A equação geral do balanço que a gente está utilizando aqui para resolver todos os problemas de balanço de energia na disciplina de conservação seria essa daqui, tá? E cabe alguma discussão em cima dessa equação. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que esse termo do lado esquerdo aqui, que seria a derivada dessas quantidades energéticas em relação ao tempo, representa o que a gente chama de acúmulo de energia. É muito análogo ao que a gente viu lá em balanço de massa, né? O termo do lado esquerdo seria uma derivada da massa em relação ao tempo. Então, quando a gente olha para esse termo aqui, a gente está vendo que, na verdade, a energia ela pode se acumular de três formas, da forma como a gente está colocando aqui. A primeira forma seria de energia interna, porque eu estou multiplicando a massa pela energia interna específica, tá bom? Então, é uma coisa que tem unidade de quilograma por alguma coisa que tem unidade de energia por quilograma. Então, vocês veem que no final eu tenho um joule, né? Então, como isso está derivado em relação ao tempo, no final das contas eu vou ter joule por segundo, se a gente considerar aí a unidade do SI. A segunda forma pela qual a gente consegue acumular energia seria na forma de cinética, tá? Que seria m vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, e por fim na forma de energia potencial gravitacional, que seria mgh. Então esse termo aqui ele é normalmente avaliado no centro de massa do nosso volume de controle, que seria aqui o bocal, tá bom? Então isso aqui seria o acúmulo. Do lado direito a gente tem vários termos aqui. Esse primeiro termo, que seria o somatório, ele leva em consideração a taxa de transferência de energia associada às correntes. Então seria a energia que o sistema troca por meio de correntes, tá? Aqui a gente teria cada corrente com uma vazão mássica mk, e cada corrente carrega consigo uma entalpia, uma velocidade e uma altura em relação ao plano de referência. Quando a gente multiplica a vazão mássica por cada um desses termos, a gente teria a taxa energética, né? A taxa de entalpia, a taxa de energia cinética e a taxa de energia potencial gravitacional. Então, o importante é entender que aqui a gente está falando de transferência energética associada ao fluxo mássico, tá bom? Aqui a gente teria transferência de energética associada ao calor, e esses dois termos seriam a transferência de energética associada ao trabalho. O primeiro termo seria uma potência de eixo, né? Seria taxa de trabalho de eixo, e esse segundo termo aqui seria uma potência de expansão e compressão. Pessoal,
a gente não vai aplicar essa equação na forma completa. Na verdade, a gente precisa entender cada um dos termos para conseguir simplificar essa equação, lançando algumas hipóteses sobre o problema, tá bom? As hipóteses que a gente vai lançar aqui seriam essas quatro. Tá? A primeira delas é que o bocal opera em regime permanente. O que isso significa isso? Que eu não vou ter acúmulo de energia aqui dentro do meu dispositivo. Na verdade, toda essa derivada aqui vai ser zero. Tudo isso aqui seria zero por conta da hipótese 1. Tá bom? Não é uma hipótese forte quando a gente está trabalhando com todos esses dispositivos de engenharia que a gente vai lidar aqui na disciplina de conservação, porque esses dispositivos de fato eles operam sob as mesmas condições por longos períodos de tempo, né? E aí a gente está falando de bocal, a gente está falando de turbina, de compressor, de trocador de calor e assim sucessivamente. Esses bocais eles normalmente envolvem fluidos aqui, né? O fluido ele pode ser acelerado a uma condição de velocidade consideravelmente alta, tá? E aí isso significa que o fluido ele não vai ficar tempo suficiente dentro do dispositivo para que a gente tenha uma troca de calor considerável. E aí esse segundo termo aqui pode ser zero, a gente pode aproximar a operação do bocal como sendo adiabática, tá? À medida que o fluido passa aqui dentro, a gente vai considerar que as paredes do nosso volume de controle são rígidas, portanto, a gente não tem potência de expansão e compressão, e como nós não temos partes móveis, aí a gente vai considerar que a potência de eixo é zero. Essa última hipótese aqui, vamos analisar ela com um pouco de mais calma, porque gera um pouco mais de dúvida normalmente. Então, quando a gente vai aqui para a nossa equação do balanço, pessoal, eu vou colocar aqui do lado para que fique bem visível aqui para a gente. Na verdade, a gente está com zero igual a esse termo aqui, ele vai percorrer a corrente 1, que seria a corrente de entrada, e a corrente 2, que seria a corrente de saída. Lembrando da nossa notação, tá, pessoal? Quando qualquer quantidade está entrando no sistema e a gente for estar falando de calor, de trabalho ou de vazão máxima, a gente vai considerar que isso seria positivo. Então, se isso entra no nosso volume de controle, a vazão máxima é positiva. Se isso sai do nosso volume de controle, a gente está considerando aí que a vazão máxima é negativa. Então, como a corrente 1 está entrando no volume de controle, o valor de M1 que vai ter aqui seria mais M1, que inclusive a gente não sabe quanto que é a vazão máxima dessa corrente, porque não é fornecido no enunciado, portanto a gente pode tratar como sendo uma incógnita. Só que essa corrente carrega consigo a entalpia, carrega consigo uma velocidade e uma altura em relação ao plano de referência. E aí a gente teria, como isso é um somatório, eu vou somar o segundo termo, só que o segundo termo é uma vazão máxima de saída, portanto é uma vazão máxima negativa. E aí seria a mesma coisa, temos aqui uma entalpia, uma velocidade ao quadrado sobre 2 e um termo aqui de energia potencial gravitacional. Tá bom? Vocês concordam comigo que se o bocal ele opera em regime permanente, eu não teria acúmulo de massa aqui dentro. Isso significa que a gente pode dizer que M1 é igual a M2, que também é uma incógnita para a gente. Tá? Mas isso não é um problema, vocês percebem, porque eu posso dividir os dois lados da conta por essa vazão aqui, essas duas são iguais, então a gente consegue cortar isso aqui, tá bom? É como se eu estivesse dividindo os dois lados aí por M, que seria a vazão máxima, tanto de entrada quanto de saída. E aí quando a gente organiza um pouco essa equação, a gente vai ficar que 0 é igual a H1 menos H2, colocando aqui os termos da entalpia agrupados, mais o 1 ao quadrado sobre 2 menos o 2 ao quadrado sobre 2, agrupando aqui os termos de velocidade, mais GH1 menos H2, e é exatamente aqui que entra a importância dessa quarta hipótese, porque se a altura do fluido ela não muda em relação a um plano de referência, ou seja, a gente não tem variação da energia potencial, a gente pode dizer que isso aqui é igual a zero, tá? E aí a gente volta lá para o enunciado em que o problema diz que a velocidade de aproximação do vapor pode ser desprezada, ou seja, isso aqui é muito pequeno em comparação com esse segundo termo. Se a gente arranjar a equação, na verdade a gente está com isso aqui, ó. A diferença aí dos quadrados da velocidade seria H1 menos H2. Bom, se o 1 é muito menor do que o 2, e esse Uzinho minúsculo aqui é velocidade, tá? Não confundam com energia interna, por favor. A gente pode desprezar esse termo aqui e a gente ficaria com a equação que pode ser calculada. Então, logo a gente conhece as entalpias nas condições de entrada e de saída. O problema ele já nos informa aqui que o vapor entra a 2.974 kJ por quilograma e sai a 2860 kJ por quilograma. Tá? Então, esses valores aí seriam exatamente as entalpias que a gente precisa para terminar o problema. Então, isso aqui seria 2.974
isso aqui seria 2,860. Percebam só, pessoal, que isso aqui está na unidade de kJ por quilograma. Isso aí vai fazer alguma diferença na nossa resolução final? Sim, porque se a gente quiser obter, por exemplo, essa velocidade em metro por segundo, a gente vai ter que transformar isso que está em kJ para joule, tá bom? Então, para a nossa conta aqui ficar correta, a gente teria o 2² sobre 2, seria 2,974 menos 28,60. E aí, quando eu passo isso aqui para joule por quilograma, vocês concordam comigo que basta multiplicar por 10 elevado ao cubo? Seria o fator de conversão. E aí, resolvendo a conta, a gente obtém que o 2 seria aproximadamente 477,5 metros por segundo. Então, de fato, a gente pode dizer que o bocal cumpriu o seu papel, porque o fluido está entrando com a velocidade que o próprio enunciado diz que é desprezível e está saindo a um valor de velocidade extremamente elevado, 477,5 metros por segundo, acima até da velocidade do som, tá bom? A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.